Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque tem muitas novidades aí que vêm ocorrendo. Nos bastidores de São Januário já tem reforço chegando no Vasco da Gama. O Vasco acertou a contratação do volante Thiago Mendes, cria da base do Goiás, teve uma passagem maravilhosa pela equipe de São Paulo, onde atuou mais de 150 jogos e anotou aí mais de 20 gols com a camisa do Tricolor. E também fez muitas assistências. Sem sombra de dúvidas, né? A passagem de Thiago Mendes pelo São Paulo foi aí um divisor de águas na carreira, né, do Thiago Mendes, onde ele despontou interesse de vários gigantes aí europeus, né, e foi contratado por 9 milhões de euros pela equipe do Lille da França, aonde o Thiago Mendes ficou cerca de um ano e depois despertou interesse de outro gigante da França, o Lyon, que contratou o Thiago Mendes por cerca de 22 milhões de euros. Foi o auge da carreira, assim como no Lille, da carreira do Thiago Mendes no Lyon, onde foi contratado aí por mais aí de 100 milhões de reais aí na cotação atual do euro. Então, o Thiago Mendes aí, sem dúvida, foi aí um jogador excepcional, principalmente aí na França, né, onde ele teve seu auge no Lille e no Lyon. E depois o Thiago Mendes, né, foi contratado pelo Al Ahly. Thiago Mendes aí já teve aí um pouco, né, de decadência na sua carreira. Quando vai para o mundo árabe, às vezes é por grana, né? Mas às vezes também é porque já não consegue competir no mais alto nível, né? Aonde a Europa exige muito, né? Futebol aí que é corrido, um futebol que exige aí um pouco mais de imposição física, né? Um pouco mais aí de saúde, né? E de repente esse foi um dos motivos aí porque o Thiago Mendes saiu da França, né? A idade vai chegando e ele já não conseguia entregar o futebol de mais alto nível, né, que vinha entregando na equipe do Lyon. Mas mesmo assim, Thiago Mendes aí ficou mais de 4 temporadas aí, né? 4 temporadas para ser exato, na equipe do Lyon. E depois foi pro Al Ahly, time do mundo árabe, por 4 milhões de euros. E no Al Ahly ficou aí cerca de um ano, aonde Thiago Mendes teve uma lesão, né? Em um ano e meio, né? Mais ou menos aí no Al Ahly, teve uma lesão. E essa lesão atrapalhou muito o Thiago Mendes. E o Thiago Mendes aí não teve aí uma passagem dos sonhos, né, no time árabe. Thiago Mendes atuou apenas em 33 jogos e fez apenas um gol e uma assistência pelo time do Al Ahly, time do mundo árabe. E o contrato do Thiago Mendes encerrou agora, no meio do ano, e o Vasco aproveitou a oportunidade de mercado, né? Venceu as concorrências de Atlético Mineiro, de São Paulo e de Internacional. Ambos queriam contratar Thiago Mendes. Isso aí é para calar a boca de alguns torcedores aí críticos, que falou aí que o Thiago Mendes é refúgio, jogador bichado, isso, aquilo, outro. Presta atenção, o São Paulo queria o Thiago Mendes, o Internacional e o Atlético Mineiro, 3 clubes aí de pontas, né, que sempre estão, quando não estão disputando títulos, estão sempre ali se classificando no mínimo aí para uma Libertadores, né? No caso do Atlético Mineiro, ano passado disputou 2 finais somente
Então você que é torcedor do Vasco, que é crítico, até respeito sua opinião, mas vir falar que o Thiago Mendes está bichado, não presta. Eu acho que não é dessa forma. Tem que respeitar um pouco aí o currículo do Thiago Mendes, que o cara teve sucesso no São Paulo, teve sucesso no Lyon, no Lille. É um ótimo reforço, sim, vai ajudar muito o Vasco da Gama. E Thiago Mendes é um jogador que vai cair como uma uva nesse meio de campo do Vasco, até porque, com as mesmas características do Thiago Mendes, a gente só tem aí o Hugo Moura. Então, o Thiago Mendes vem para encorpar mais o meio de campo do Vasco, né? E é um jogador com muita experiência, que vai agregar muito no meio de campo do Vasco, né? Para você ter ideia, o único volante que o Vasco tem aí, que é um bom desarmador, né? Um cara aí que tem um bom desarme, consegue entregar uma qualidade defensiva elevada e também tem um bom passe, né? É o nosso Hugo Moura. É o único, cara. Matheus Carvalho é um cara que é bom defensivamente, mas no passe ele é muito fraco. O Jair é aquele jogador que defensivamente ele não funciona muito bem. É um cara ali mais para estar ali, né? Retendo a posse de bola. Já o Tietê é um segundo volante, né? Que ajuda mais ali na criação ali, né? Ajuda ali mais o Felipe Coutinho. E quando pode ele também apoia no ataque, né? Ajuda também muito defensivamente. Mas não é aquele pitbull, né? Pitbull no elenco do Vasco, a gente só tem o Hugo Moura. Essa é a verdade. E o Thiago Mendes é uma excelente contratação. Na minha opinião, é reforço de peso. Quem quiser achar diferente, respeito a opinião, sim. Legal, tudo bem. Mas, na minha opinião, é reforço de peso. E é um jogador que vale 3 milhões de euros no Transfermarkt. O Vasco conseguiu contratar um ótimo volante de graça. Só vai arcar aí com os salários, né? O Vasco vai ter aí que arcar com 2 anos e meio de salários aí com o Thiago Mendes. E o salário gira aí em torno de 400 a 700 mil reais aí por mês, dependendo se Thiago Mendes conseguir, né, bater as suas metas aí contratuais que tem com o Vasco. Batendo as metas aí, né, vai receber suas bonificações e vai ter um salário aí girando em torno de 700 mil aí. Mas caso ele não bater, ele vai receber um pouco menos, só para ficar explicado para vocês, torcedor. Vasco conseguiu contratar um ótimo reforço por 3 milhões. Por 3 milhões não, de graça, né? Um reforço que equivale a 3 milhões aí no Transfermarkt, vencendo a concorrência de São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro, 3 gigantes aí. Inclusive, São Paulo ofereceu salários aí na casa de 1 milhão e não conseguiu vencer a proposta do Vasco, que foi uma proposta um contrato aí maior, né? E também o Vasco ofereceu aí um plano de carreira, né, interessante para o jogador, onde o jogador vai poder ser ali um jogador que vai ajudar muito o elenco, né? Vai agregar muito, vai ter uma minutagem muito boa, não vai ficar escanteado. De repente, no Atlético Mineiro da vida, ou até mesmo no Inter, no São Paulo, o Thiago Mendes poderia ter a vida aí um pouco mais dificultosa, né? Então, ele preferiu vir para o Vascão. E é o nosso reforço. Seja bem-vindo, Thiago Mendes. E é o primeiro reforço da era Ademar Lopes. Já começou trabalhando bem, já começou contratando um jogador de peso, um ótimo volante, de muita qualidade, né? Thiago Mendes, sem dúvida. Na minha opinião, é reforço de peso aí. E que venha mais aí. E o Ademar já começou fazendo
a coisa certa, né? Já começou contratando um ótimo reforço para o Gigante da Colina. E o Ademar não parou. O Ademar continua trabalhando. O Ademar está resolvendo aí todas as situações aí do departamento de futebol do Vasco. Está resolvendo a situação de renovações, que a gente já vai começar a falar agora. E também de contratações aí de outros jogadores, né? Ontem a gente trouxe... antes de ontem, né, a gente falou muito aqui do Eduin Cetré e também falamos do Alaminda, né? Ambos aí são pontas, um ponta direita e um ponta esquerda. E hoje a gente vai falar de Carlos Andrés Gomes. Isso mesmo, Carlos Andrés Gomes é o jogador do Rennes também da França e é um jogador que foi especulado para ser possível reforço do Vasco. A gente também vai falar do Richarlison também. Então vamos começar aqui falando sobre a situação aí do colombiano, né? Que é o Carlos Andrés Gomes, do Stade Rennes da França. Isso mesmo. O Vasco fez aí, especulou, né, no caso, Carlos Andrés Gomes, que é um jogador jovem de apenas 22 anos. É um jogador que no Rennes tem 19 jogos e apenas 3 gols. Carlos Andrés Gomes não está sendo utilizado com muita frequência, né, no time francês. E o Vasco aí vê com bons olhos, né, tentar contratar Carlos Andrés Gomes aí, por empréstimo, né, de 1 ano. E o clube francês já sinalizou, no caso aí, com a proposta positiva para o Vasco, aceita emprestar o Andrés Gomes aí por cerca de 4 milhões de euros anuais. No caso, o Vasco teria que pagar aí mais de 4 milhões de euros, dividido, né, por 12, que é 12 meses aí que tem um ano, né? No caso, o contrato seria até o meio do ano que vem com o colombiano Andrés Gomes. Andrés Gomes é um jogador com muita saúde aí, não tem problemas com lesões e atua na ponta direita, também consegue jogar na ponta esquerda e também joga como segundo atacante. É um ótimo jogador, né? Um ótimo jogador, jovem, né? Promissor. Tem aí um futuro promissor e não está tendo oportunidade no time francês, como eu já citei. E de repente aqui no Vasco ele teria aí uma minutagem maior, né? Independente que o Ryan é o titular da posição, né? O Vasco está disputando 3 competições: Brasileirão, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. O Vasco precisa encorpar, né, seu elenco. Já reforçou o meio de campo com o Thiago Mendes, né? Mais um volante chegando aí. O meio de campo do Vasco vai ficando mais robusto. A gente já tem Felipe Coutinho, temos Tietê, Hugo Moura. Na reserva tem Matheus Carvalho, tem Jair, também tem Paulinho de Paula. E com isso eu vou vendo aí com bons olhos que o meio de campo do Vasco aí está ficando interessante, né? Está ficando bem robusto e com mais opções aí para o técnico Fernando Diniz. E agora o Ademar Lopes vai priorizar o ataque e de repente aí mais alguns ajustes defensivos, né? Mas no caso da defesa eu acho bem difícil. Eu acho que só iria mexer na defesa caso negociar algum jogador, né? Teve propostas aí pelo Luiz Gustavo do mundo árabe, mas foi recusada pelo Vasco, né? Pelo baixo valor aí, né? Que o time do mundo árabe propôs aí pro Vasco. O Vasco resolveu segurar o Luiz Gustavo aí por mais tempo. E no caso, a situação agora dos pontas, né? Como já citei o nome de muitos, tem o caso do Alaminda, tem o caso do Eduin, e agora o colombiano Andrés Gomes aí, do Rennes
é a bola da vez e o Vasco deve estar aí fazendo uma contraproposta, né? Já que o time francês pediu aí mais de 4 milhões de euros no ano, né? 4 milhões aí bordoada, né? 4 milhões é alguma coisinha. Num ano, né? Dividido aí, vai dar aí uma grana maneira, né? Mais ou menos aí na casa aí de quase um milhão de reais aí, né? E de repente, não sei se o Vasco vai ter condição de estar pagando um alto salário, né? Para esse jogador. Até porque a gente tem o Ryan, que está jogando muita bola, né, na ponta direita, está evoluindo muito, crescendo muito com o Fernando Diniz. Então também não acho que seria aí uma atitude, né, certa você chegar a fazer um investimento alto demais numa posição aí que já está praticamente resolvida, né, com o Ryan. Mas seria um jogador para incorporar o elenco, assim como eu falei. O meio de campo está robusto, para o ataque ficar mais robusto ainda, precisa aí de pelo menos mais umas 2 contratações, né, no mínimo, para o ataque ficar bem robusto, né? No caso aí as pontas, ter aí um jogador à altura do Ryan na ponta direita e ter uma altura do Nuno na ponta esquerda, e esse jogador para estar aí fazendo uma sombra aí para o Nuno Moreira. O Edwin, né, do Estudiantes de La Plata, que eu já falei dele aqui, um ótimo jogador, né, um atacante muito veloz que tem, um ótimo chute de fora da área, e seria aí uma sombra ideal para o Nuno Moreira, né, e quem sabe até mesmo disputar a vaga de titular com o Nuno, assim como também tem as chances aí de Alan Minda e também do colombiano Andrés Gomes aí, caso for contratado, fazer uma boa sombra, né? Ou até mesmo disputar a titularidade com o Ryan. E quem vence é o melhor, né? Isso seria aí uma dor de cabeça saudável para o técnico Fernando Diniz. E agora a gente vai para outra informação. A gente vai falar aqui do Richarlison. O Richarlison perdeu, né, espaço com o técnico do Tottenham, né? E o Richarlison pode ser negociado, né? O técnico liberou para a diretoria do time inglês, né? O Tottenham está negociando o Richarlison, e isso acende, né, rumores, acende aí especulações, e a vontade também do torcedor vascaíno, que é super fã, né, do Richarlison, até porque o Richarlison torce pro Vasco, então a gente fica aí com muitas esperanças, né, quando cita o nome dele. E agora que ele está, né, para ser negociado, né, pelo time do Tottenham, o time do Tottenham liberou, no caso o técnico liberou, né, para o Richarlison tá sendo negociado nessa janela. Aí saiu uma informação do canal Vasco, né, em parceria com o VDG Cash, que o Vasco pode estar tentando contratar o Richarlison em definitivo. O Richarlison no Tottenham, né, tá jogando muita bola, tava jogando muita bola, né? Ele tem números interessantes. Eu não sei como é que foi os últimos jogos aí do Richarlison, né? Principalmente dessa última temporada. Eu sei que o Tottenham ganhou, né? Se eu não me engano, ganhou a Liga Europa. Um título de muita expressão, né? Um título que fica somente abaixo da Champions League. Eu sei que no Tottenham o Richarlison atua aí como centroavante, mas também joga muito pelos lados também, né? Geralmente ele consegue receber as bolas na ponta e puxar para o meio para estar batendo. É um jogador muito inteligente, um jogador de seleção brasileira. Dispensa comentários, né? Jogou a última Copa do Mundo com a seleção, né? A Copa de 2022. Richarlison no Tottenham tem 90 jogos, 20 gols e tem aí praticamente aí 20 assistências também, praticamente 40 participações diretas aí em gols, jogando
pela equipe do Tottenham, né, da Inglaterra. É um puta de um jogador, um atacante que torce pro Vasco, que se viesse seria aí reforço de peso, né? Eu iria sim buscar o Richarlison no aeroporto, porque é um excelente atacante, mas não quero botar água no seu chope. A situação que outro jornalista apurou, né, que é do canal aí Papo na Colina, ele apurou que foi buscar, né, saber da situação aí do Richarlison, e o Tottenham não vai querer liberar o Richarlison de graça, né? Não vai querer rescindir qualquer que seja a situação aí. O Tottenham quer uma compensação financeira e o Richarlison vale aí 20 milhões de euros no Transfermarkt, né? Já chegou a bater aí 65 milhões na época que foi vendido do Everton, né, para o Tottenham, e agora o Richarlison vale 20 milhões de euros e tem contrato até 2027, até o meio do ano de 2027, com a equipe do Tottenham. Então, o Tottenham vai querer aí uma compensação financeira, e se essa compensação financeira for do valor que está no Transfermarkt, esquece, que é muita grana, 20 milhões de euros aí, mais de 100 milhões de reais, né? 100 e poucos milhões de reais. E o Vasco, a gente não pode nem imaginar, né, o Vasco tentando contratar dessa forma, né, gastando esse tanto de dinheiro, né, até porque o clube passa aí por uma recuperação judicial. A gente sabe que não dá, muito difícil. Jogadores que eu venho falando aqui, o Alan Minda bate aí 3 milhões de euros, né, no Transfermarkt. O Carlos Andrés Gomes, que eu acabei de falar também, bate na casa aí de 4 milhões de euros no Transfermarkt. O Eduin bate 2 milhões de euros. Essa é a nossa realidade, cara. Se o Vasco quiser tentar contratar pagando, esses seriam os valores aí. O teto do Vasco seria aí, na minha opinião, até na casa aí dos 5 milhões de euros. O Vasco tem sim condições de contratar, mas a gente sabe que a diretoria, né, já passou aí os orçamentos, passou a situação financeira para o Ademar, e o Ademar vai ter que trabalhar aí com um certo limite, né, para não estar estourando o orçamento. Então, acho muito difícil o Vasco conseguir aí contratar o Richarlison em definitivo. Eu acho que mesmo que o time do Tottenham não queira, né, o Vasco poderia tentar contratar por empréstimo aí de 1 ano. Essa, na minha opinião, seria a chance maior, né, para o Vasco conseguir fechar negócio e trazer um craque de seleção brasileira como o Richarlison. Agora a gente vai pular aqui, né, que o vídeo já está estendendo muito. A gente vai falar aqui de renovações, como eu prometi. O Vasco está muito próximo de renovar o contrato com o Léo Jardim. O contrato seria aí até o meio do ano de 2030. A informação é do canal aí Atenção Vascaíno, né? Atenção Vascaínos. O Vasco vai pagar aí um salário, né, inferior ao que vinham falando, né? Tinha gente que estava falando que o Léo Jardim pediu 1 milhão, 1 milhão e 200, o Léo Jardim é mercenário. Muitos bobão aí falando merda aí, né, do Léo Jardim, que é mercenário, não presta, isso, aquilo, outro. Mas a real situação é que o Léo Jardim vai renovar com o Vasco com salários aí bem inferior a 1 milhão de reais, né? De repente aí uns 600, 700 mil. Acho até que seria bacana, e o Léo Jardim seria um dos goleiros aí brasileiro que receberia mais aí, né, do futebol brasileiro. De repente até o goleiro que tem o maior salário do futebol brasileiro seria o Léo Jardim, né? No caso vai ser o Léo Jardim. As chances aí é muito grande do Léo Jardim ter o maior salário de goleiro do Brasil, e contrato até 2030, até o meio do ano de 2030.
E o Léo Jardim está muito próximo ali de ser, de ter, né, sua renovação já oficializada, né, pelo Vasco e também pelo próprio jogador e seu staff, né? A gente só está aguardando as informações, né? A gente vai trazer aqui todas as informações que saíram, né, em relação à renovação do Léo Jardim e dos demais jogadores aí, né? Puma Rodrigues, Jair, Paulinho, que ambos aí estão com renovações pendentes no Gigante da Colina. Felipe Coutinho, já expliquei a situação no vídeo de ontem. Felipe Coutinho, inclusive, foi liberado pro amistoso, né, contra o Montevideo Wanderers, que acontece no sábado às 5 horas da tarde na Arena das Dunas. O time uruguaio liberou o Felipe Coutinho e o Coutinho vai poder jogar contra o time uruguaio, mesmo o Coutinho ainda não ter resolvido, né, sua situação. Ou vai renovar, ou realmente o Coutinho vai rescindir amigavelmente, né, junto ao Aston Villa, para ter aí a sua rescisão confirmada, né, e poder fechar em definitivo com o Vasco. A gente não tem nenhuma informação sobre isso, porque ainda não foi resolvido, né, porque o Aston Villa tem uma pendência e tem uma dívida com o Coutinho de 4 milhões de euros e o Coutinho não quer abrir mão, né, dessa grana, tá certo? E é isso, a gente vai aguardando, né? O Aston Villa liberou o Coutinho para jogar contra o Montevideo Wanderers, né? E isso aí já é um sinal positivo, né? O Aston Villa sabe que está no erro, está devendo, e as negociações aí estão em andamento. E qualquer informação a gente vai trazer aí sobre renovações, contratações. E já agradeço por você ter assistido nosso vídeo até o final. Não esquece de colaborar, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.